Fala galera, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Matheus aqui trazendo para vocês mais uma e a última review de Dandadan do ano de 2025. O capítulo dessa semana foi bem curto, embora tenha desenvolvido um pouco mais da história, mas tivemos somente 17 páginas com bastante ação e pouco diálogo. Mas isso nem é o pior de tudo, galera, pois teremos mais uma pausa na semana que vem, com o mangá retornando somente dia 12 de janeiro. Mas enfim, agora sim com vocês, tudo sobre o capítulo 222 de Dandadan. Quem são vocês? Então vamos lá, galera. Logo de cara temos uma visão geral do visual dos inimigos. E olha, já vou dizer que de cara que acertamos. Porque eu tinha dito no final do vídeo passado que uma das possibilidades era que seriam os Paladinos Negros a mando do Barão Vermelho. Eu só não contava que ele próprio estaria entre esses inimigos. E sim, tá galera? O cara do meio ali é o Barão Vermelho, né? Para se caso alguém tiver dúvida, eu vi alguma galera questionando se era realmente ele ou não, mas é ele sim, tá? Porque o segundo cara ali, aquele fortão, se refere a ele como Senhor Vermelho, né? Fazendo obviamente uma referência ao Barão Vermelho. E também as botas que ele está usando são exatamente as mesmas que ele usou durante lá o ataque da Seiko e o restante da turma. Então é ele sim, tá galera? Sem sombra de dúvida é ele. E com isso temos então a estreia de dois novos personagens, né? Dois novos paladinos negros sendo apresentados, com exceção é claro do Barão. Então vamos lá falar um pouquinho sobre cada um. O visual do primeiro, apesar de ser bem peculiar, né, com essa abóbora ao redor do corpo dele, remete claramente à era vitoriana, que é um período marcado por histórias sombrias e, vejam só, surgimento de contos clássicos de vampiros, como por exemplo Drácula de Bram Stoker, né, que é um conto aí bem famoso, o que faz uma relação perfeita com o tema que a Rin e a Coke estavam discutindo no capítulo anterior. Outro detalhe também que reforça a teoria é a revista meio duvidosa que esse cara tá lendo, porque segundo a imaginação da Rin, vampiros têm gostos questionáveis e se capturarem alguém podem acabar fazendo coisas bem inapropriadas, o que implica que esse cara pode ser mesmo um vampiro. Já o segundo paladino aparenta ser um lutador ali de curta distância, né, julgando pelo seu porte físico ali todo musculoso, todo forte, assim como pelo seu cabelo, que lembra muito de um Kappa, que é uma criatura do folclore japonês conhecida por amar sumo. Então pode ser que ele seja ali também um artista marcial, assim como o próprio Barão. E então o cara da cartola simplesmente se vira, solta um peidão, estala os dedos e de repente cria uma bola de fogo que dispara na direção das meninas, que ali se jogam no chão, desviando por pouco do ataque. Logo em seguida, o segundo paladino questiona o Barão Vermelho se é realmente necessário usar seus poderes de cavaleiros para acabar com porcos. E aqui tem dois pontos interessantes que me chamaram a atenção. O primeiro é o uso do termo cavaleiros e não paladinos, como a Seiko havia mencionado durante a sua conversa com o Gigi, e pode significar que o nome oficial seja Ordem dos Cavaleiros Negros e não Paladinos Negros. Pode não mudar nada na história, mas eu achei uma troca curiosa, como também pode ser um erro de tradução. Já o segundo ponto é a forma como ele se refere às meninas, porcos. A mesma palavra que o próprio Barão usou ao falar da Seiko lá, depois de subjugá-la no capítulo 203, reforçando a ideia de que eles se veem como seres superiores. A gente já sabe que o Conde Saint-Germain e o Barão Vermelho são da nobreza, então é bem possível que todos os membros da ordem também sejam parte da nobreza. O Barão então responde dizendo para ele não subestimar as garotas, porque afinal até porcos mordem, como ele bem sabe, né galera, depois de ter levado um pau do Gigi e do mal olhado. A cena avança e vemos a Rin pedindo ajuda a Mai, que estava lendo um romance de vampiros. Um detalhe legal porque mostra que a Mai está realmente tentando se aproximar dos gostos da Rin. Em seguida ela simplesmente teleporta até onde as meninas estão, o que é bem interessante porque indica que a Mai não precisa estar o tempo todo ao lado da Rin, basta simplesmente chamá-la para que a Rin possa então utilizar o seu poder. O taradão da cartola estala os dedos mais uma vez, mas para surpresa dele,
nada acontece. Isso porque ele foi arremessado para longe do próprio gás pelo poder da Rin, que agora assumiu a sua forma mais polêmica e odiada por muitos, a forma Idol. Rin pergunta a Koki se ela consegue usar seus poderes e então, mais uma vez, os gnomos, já identificando a situação de perigo que elas estão, prontamente constroem um piano, assim como foi na luta contra os jogadores de basquete sem cabeça, para que ela possa então contra-atacar. Eu achei bem interessante essa ideia, né? Uma escolha até inteligente do Tatsu para evitar ali, limitar a utilização do poder da Koki, porque imagina se ela tivesse que ficar caçando ali um piano toda vez que ela fosse lutar, para que ela conseguisse utilizar seus poderes. Então é uma forma inteligente e prática de fazer com que a Koki possa lutar em qualquer situação e em qualquer cenário. A Koki começa imediatamente a tocar e em poucos segundos invoca um enxame de moscas que parte para cima do taradão, mas ele se defende sem dificuldade, incendiando todas elas e contra-atacando logo em seguida, com a Rin mal conseguindo segurar o seu avanço. A Mai sugere então que a Rin use o controle da gravidade para lidar com o fogo, mas a Rin explica que não consegue, já que ela está concentrada em direcionar a gravidade para manter o inimigo pressionado contra o chão, e com isso o fogo acaba vindo na direção delas. E mesmo após inverter os lados, como a Mai havia sugerido, os ataques continuam. É então que a Koki propõe algo diferente, unir forças e formar um dueto, com ela fazendo acompanhamento musical, porque dessa forma elas poderão amplificar os seus poderes. E acertamos mais uma teoria, hein, galera? Embora eu não tenha dito no vídeo da análise, eu disse lá nos comentários sobre essa possibilidade. Realmente se confirmou. Então elas são atacadas novamente, mas instantes antes de o fogo atingi-las, os gnomos e insetos se juntam ao redor delas, formando uma espécie de armadura protetora. E na página dupla final, vemos a transformação completa. Rin surge com uma nova roupa, para alegria de muitos, e inspirada em o que eu acho que é uma barata, ou também pode ser ali um besouro. Eu fiquei na dúvida se é uma barata ou um besouro. Enquanto a Koki ganha uma vestimenta baseada em uma mosca. E isso aqui, galera, é bem interessante, tá? Porque pode sugerir que a Rin pode assumir novas formas, ajustando seus poderes de acordo com quem ela está fazendo o dueto. E pelo que tudo indica, ela está usando ali a gravidade para transformar os insetos em projéteis. Será que se a Aida, que também sabe tocar piano, fizer um dueto com a Rin, a gente veria uma nova forma? Algo talvez baseado no balé da acrobata sedosa? E apesar de estarem literalmente cobertas de insetos, eu achei a transformação bem legal. Eu só achei um pouco bizarro a parte ali aquelas asas nas costas da Koki, porque parecem que tá saindo diretamente do seu corpo e não parece ser uma parte do traje, assim como é da Rin. Mas agora resta saber também como essa dinâmica vai funcionar e como elas vão se sair em combate, já que as duas ali são mais consideradas como sendo personagens de suporte. Pode ser que essa nova transformação conceda para elas mais capacidade ofensiva, né? Talvez seja uma forma de ataque para elas. E aí, galera, o que vocês acharam desse capítulo? Curtiram a nova transformação da Rin e da Koki? E qual será o poder do outro Cavaleiro Negro? Deixa aí nos comentários a sua teoria, e só lembrando mais uma vez que teremos uma pausa de uma semana, com o próximo capítulo sendo lançado no dia 12 de janeiro. Se curtiu o vídeo, deixa aquele likezão para dar aquela força, se inscreve no canal se é novo por aqui e quiser receber mais conteúdo de Dandadan. Muito obrigado por assistir, um salve especial para você que chegou até aqui e eu te espero no próximo vídeo. Valeu e falou!